Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, Lições de Fé do livro de Josué. E o tema da nossa lição de hoje é conflito por trás de todos os conflitos. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar, pedindo a bênção de Deus da lição da Escola Sabatina e também para fortalecer a nossa fé. É uma escola sabatina diferente para vocês, que eu estou fazendo. Para vocês lerem junto comigo o conteúdo da lição. Mas vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nos altos céus. Senhor, nos abençoe agora com o estudo da Tua santa palavra, a lição da escola sabatina. Nos abençoe, Pai. É isso que te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí vocês estão vendo o verso para memorizar, né? Que diz o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Lá em Josué 10, verso 14. Aqui nós vemos em Josué 10, 14, quem lutava por Israel? O Senhor. É o Senhor que lutava por Israel. E também o Senhor luta por nós também. Vamos lá. Ao lermos as páginas do livro de Josué, somos confrontados a campanhas militares bastante intensas realizada sobre o comando de Deus e o nome dele e com seu auxílio. A ideia que o Senhor estava por trás da conquista de Canaã permeia o livro de Josué e é expressa nas afirmações do narrador, que está lá em Josué 10, capítulo 10, versículo 10 e 11. Nas próprias palavras de Deus, que está lá em Josué capítulo 6, verso 2 e capítulo 8, verso 1. Nos discursos de Josué, em Josué capítulo 4, verso 23, 24 e capítulo 8, verso 7. E por Raabe, que está lá em Josué 2, verso 10. E pelos espias. Josué 2, verso 24. E pelo povo de Israel, em Josué 24, 18. Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos foi Ele próprio. Essa realidade levanta perguntas inevitáveis. Como podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou tais práticas nos tempos do Antigo Testamento? Como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com seu caráter de amor, que está lá em Êxodo 34, verso 6, e Salmos 86, verso 15, e Salmos 103, verso 8, e 108, verso 4, sem diluir a credibilidade, autoridade e historicidade do Antigo Testamento. Nesta semana e na próxima, vamos explorar a difícil questão das guerras ordenadas por Deus, conforme descritas em Josué e em outros livros bíblicos. Na parte de domingo, príncipe do exército do Senhor. Quem foi esse príncipe do exército do Senhor? Leia Josué 5, dos versos 13 a 15. O que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã? Abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 5, versos do 13 ao 15. Vamos ler esse texto. Quem foi o príncipe do exército do Senhor? Quem foi esse príncipe?
Vamos lá. Josué capítulo 5, dos versos 13 a 15. Vamos ver. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Quem que é esse príncipe do exército do Senhor que apareceu a Josué? É Jesus Cristo, o Deus Filho, que apareceu em auxílio para Josué. E esse comandante do exército do Senhor também falou com Moisés. Vamos lá em Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3. E do verso 2. Diz assim: E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Foi ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, quem que é o príncipe do exército do Senhor que estava com Josué, que apareceu em Josué, para Josué? É Jesus Cristo. Quem que foi que falou com Moisés na sarça ardente? Jesus Cristo. Ele é o comandante do exército do Senhor, que apareceu em auxílio para Josué, porque Josué ia entrar em guerra contra Jericó. E o comandante do exército do Senhor vem em auxílio para Josué. E Josué pergunta para ele: Você é um dos nossos ou nosso inimigo? Eu também não sou nenhum nem de outro. Israel havia acabado de cruzar o rio Jordão e pisar no território do inimigo diante deles. Estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados, que está em Josué capítulo 6, verso 1. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares, com fundas, lanças e flechas, para enfrentar uma cidade fortificada, para resistir a um longo cerco. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. Não sou nem uma coisa nem outra, que está lá em Josué 5,14. Resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim de Josué estava do lado dele. Então esse comandante, que é Jesus Cristo, ele veio ver se Josué estava do lado dele ou não. Ele queria saber se Josué estava do lado dele. E ele veio em auxílio para Josué, porque Josué iria entrar em guerra contra Jericó. Ele veio ajudar Josué. Era Jesus que ia dar Jericó nas mãos de Josué. Agora vamos aqui. Pergunta de número 2. Compare Josué 5,
verso 14 e 15, com Reis, capítulo 6, verso do 8 a 17, e Neemias 9, verso 6, e Isaías 37, verso 16. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Quem que é esse príncipe? É Jesus Cristo. Embora a expressão príncipe do exército do Senhor, que está lá em Josué 5,14, ou comandante do exército do Senhor, ocorra somente nessa passagem do Antigo Testamento, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Nas Escrituras, a palavra exército pode se referir às tropas militares, anjos, aos corpos celestes. Que diz aqui: o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como aliado, não somente como verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. Ele é igual a Deus, e por isso Josué se prostrou diante dele como sinal de profundo respeito e adoração, que está lá em Josué 5, verso 14, e Gênesis 17, verso 3, 2 Samuel 9, verso 6, e 2 Crônica 20, 18. Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar, que era parte integrante de um conflito muito maior no que o próprio Senhor dos Exércitos estava envolvido. Então, quem que é o príncipe do exército do Senhor? Quem que veio ao auxílio de Josué? Jesus Cristo. Ele veio dar as estratégias para Josué. Como vencer a batalha contra Jericó. Porque Josué não tinha conhecimento de guerra. Ele vem ao auxílio de Josué para ajudar o exército de Israel a conquistar Jericó. Vamos para a parte de segunda-feira. Guerra no céu. Pergunta de número 3. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus está envolvido? Que está lá em Apocalipse 12, verso 7 a 9, Isaías 14, verso do 12 a 14, e Ezequiel 28, do verso 11 a 19, e Daniel 10, verso do 12 a 14. Deus povoou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor. Essas criaturas podem escolher de agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo muitos anjos. Então Deus, ele criou os anjos com livre arbítrio. E Lúcifer, que era um dos anjos mais importantes do céu, começou a se rebelar contra Deus. Ele começou a ir contra o governo de Deus, que ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos no céu. Eles entraram em guerra contra Deus. E Miguel, que é Jesus Cristo, Miguel e seu exército venceram o exército de Lúcifer. Ele e seus anjos foram lançados aqui na terra. Mas antes disso, Deus falou para Lúcifer: Lúcifer, pare com isso. Se arrependa. Deus ainda, ele tinha misericórdia de Lúcifer. Mas Deus via que não ia dar mais certo, que Lúcifer estava se rebelando, que Deus expulsou Lúcifer
e a terça parte de anjos do céu e foram lançados aqui na terra. Lúcifer escolheu isso. Ele escolheu o orgulho. E nós também temos o livre-arbítrio. Ou nós escolhemos ficar do lado de Deus, ou nós escolhemos ficar do lado do diabo. Você pode escolher o que você quiser. Deus não vai interferir nas suas escolhas. Isaías e Ezequiel se refere à origem desse conflito, embora alguns estudiosos tentem restringir o significado de Isaías 14 e Ezequiel 28 ao rei de Babilônia, um governante de Tiro. No entanto, existem vários indicadores claros no texto bíblico que apontam para uma realidade que vai muito além disso. É dito que o rei de Babilônia estava no céu, perto do trono de Deus, que está lá em Isaías 14, verso 12 e 13, e que o rei de Tiro morava no Éden, como querubim da guarda, no Monte Santo de Deus, que está lá em Ezequiel 28, do verso 12 a 15. Nada disso é verdade sobre esses reis. Tampouco se pode dizer que algum rei terreno fosse perfeito nos seus caminhos, que está lá em Ezequiel 28, 15, e fosse o modelo da perfeição, que está lá em Ezequiel 28, 12. Consequentemente, esses personagens apontam para além dos reinos, literalmente de Babilônia e de Tiro. Isaías apresenta uma sátira, que está lá em Isaías 14, verso 4, ou parábola, em hebraico, que é mashal, que transmite um significado que vai além do contexto histórico imediato. Nesse caso, o rei da Babilônia se torna um exemplo notável de rebelião. A autossuficiência e orgulho, da mesma forma, Ezequiel faz uma distinção entre o governante de Tiro, que está lá em Ezequiel 28, 2, e o rei de Tiro, que está lá em Ezequiel 28, verso 11 e 12, onde o príncipe que estava ativo no domínio terrestre se tornava símbolo de um rei que atua no domínio celestial. De acordo com Daniel 10, verso do 12 a 14, esses seres celestiais rebeldes tinham que tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. É à luz dessa conexão entre céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Então, nós estamos num conflito nessa terra. Nós estamos envolvidos num conflito cósmico. Deus e Satanás. Isso vai acontecer o que? Na volta de Jesus, onde Jesus ele vai destruir Satanás e seus anjos caídos. Vai acontecer esse conflito. Quando Jesus voltar, Jesus voltando, ele destrói Satanás. Ele aniquila Satanás e seus anjos. E nós estamos envolvidos nesse conflito. De que lado você vai estar? É uma decisão que você tem que tomar. Você vai estar do lado de Deus, que é do bem, ou você vai estar do lado do mal? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Vamos para a parte de terça-feira. O Senhor é guerreiro. Pergunta de número 4. Leia Êxodo, capítulo 2, verso do 23 a 25. E o capítulo 12, verso 12, verso 13.
e o capítulo 15, verso do 3 a 11. O que significa dizer que Deus é um guerreiro? Durante sua longa permanência no Egito, os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. Com muitos episódios de suas viagens pelo deserto, demonstram o conhecimento que eles tinham com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos em suas práticas religiosas, que está lá em Êxodo 32, verso do 1 a 4. Sobre a opressão dos egípcios, eles clamaram ao Senhor, que está lá em Êxodo 2, verso do 23 a 25. E no momento certo, ele interveio em seu favor. No entanto, o conflito descrito nos primeiros 12 capítulos de Êxodo foi maior do que uma simples luta pelo poder entre Moisés e o faraó. De acordo com o entendimento sobre a guerra que havia no Antigo Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, em última análise, considerados batalhas entre seus respectivos deuses, que está lá em Êxodo 12, verso 12. Declara que o Senhor executou juízo não apenas sobre o faraó, mas também sobre todos os deuses do Egito, que na verdade eram demônios poderosos, que está lá em Levítico 17, verso 7, e Deuteronômio 32, verso 17, atuando por trás do poder opressivo e do sistema social injusto do Egito. Em última análise, Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência dele, que está lá em Salmos 24, verso 8, e Apocalipse 19, verso 11, e Apocalipse 20, verso do 1 ao 4, e o versículo 14. Todos os anjos caídos, bem como os seres humanos que identificaram de forma definitiva e irremediável com o pecado, serão destruídos. Então, ainda a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de se arrepender. Aquelas pessoas que não se arrependerem, quando Jesus voltar, elas serão destruídas. Destruídas. Porque Deus, ele não tolera o pecado. Ele está em guerra contra o pecado. À luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior desse conflito, que atingiria seu auge na cruz e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de amor divino serão vivificados. O conceito da destruição total dos cananeus deve ser entendido com base na visão bíblica de mundo, segundo a qual Deus está envolvido em um conflito cósmico contra os agentes do mal no universo. O que está em jogo, em última análise, é a reputação de Deus e seu caráter, que está lá em Romanos, capítulo 3, verso 4, e Apocalipse 15, verso 3. Uma vez que o pecado entrou na existência humana, não há terreno neutro. Todos estão do lado de Deus ou do lado do mal. Portanto, à luz dessa realidade, a eliminação dos cananeus deve ser vista como uma prévia do juízo final.
Então, o que Deus vai fazer quando ele voltar aqui? Ele vai executar juízo para aquelas pessoas que não se arrependerem. O juízo de Deus vai pesar sobre essas pessoas que não se arrependerem dos seus pecados. Parte de quarta-feira. O Senhor lutará por vocês. Pergunta de número 5. De acordo com Êxodo 14, verso 13, verso 14 e verso 15, qual era o plano original e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? Naquele momento de crise, quando o povo de Israel foi forçado a um impasse físico, Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, que está lá em Êxodo 14, verso 13 e 14. De acordo com a narrativa bíblica, até os próprios egípcios reconheceram essa realidade. Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles, contra os egípcios. Êxodo 14, verso 25. Então, até os próprios egípcios reconheceram que Deus estava lutando por Israel. Por isso que eles falam, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles. A intervenção milagrosa de Deus em favor dos israelitas desamparados que não tinham habilidades militares deveria ter se tornado padrão. O Êxodo era um modelo ou paradigma para a intervenção de Deus em favor de Israel. Nele, não somente a batalha foi travada por Yahvé, mas Deus pediu que Israel não lutasse. Que está lá em Êxodo 14, verso 14. Deus era o guerreiro. A iniciativa pertencia a ele. O Senhor estabeleceu a estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. Se Yahvé não lutasse por Israel, eles não teriam possibilidades de sucesso. Aqui Ellen G. White interpretou essa história como uma expressão do fato que Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Que está lá, Things of Times, 2 de setembro de 1880. Assim como na libertação do Egito, Deus travaria as batalhas dos israelitas por eles. Tudo o que tinham que fazer era ficar calmos e testemunhar sua poderosa intervenção. Então, o que o povo de Israel tinha que fazer? Ficar calmos, porque Deus estava lutando por eles. A história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. Que está lá em 2 Reis 19 e 2 Crônicas 32 e Isaías 37. No plano ideal de Deus, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Foi somente como consequência de sua incredulidade expressa após o êxodo que Deus permitiu que eles participassem ativamente na guerra contra os cananeus. Eles não precisaram levantar uma única espada contra os egípcios durante o êxodo. Da mesma forma,
nunca teria sido necessário que lutassem para conquistar Canaã, que está lá em Deuteronômio 7, do verso 17 a 19. Vamos para a parte de quinta-feira. Pergunta de número 6. Leia Êxodo 17, do verso... Leia Êxodo capítulo 17, dos versos 7 a 13. E Josué, capítulo 6, do verso 15 a 20. Que similaridades você encontra entre essas duas narrativas de guerra e quais são as diferenças? A primeira vez que Israel lutou após a saída do Egito está registrada em Êxodo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Eles haviam testemunhado o poder de Deus, atingindo os egípcios, conduzindo-os à liberdade. Vimos que o plano inicial de Deus para Israel não incluía lutar contra outras pessoas, que está lá em Êxodo 23, versículo 28, e Êxodo 33, verso 2. Mas, logo após sua libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho, que está lá em Êxodo 17, verso 3, chegando a questionar a presença de um Deus em seu meio. Foi naquele momento que os amalequitas lutaram contra Israel. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu que eles atacassem os israelitas para que pudessem aprender a confiar nele novamente. Sem comprometer seus princípios, Deus desceu ao nível onde seu povo estava, continuamente chamando de volta ao plano ideal, confiança completa e irrestrita na intervenção divina. Na verdade, a lei da guerra, em Deuteronômio 20, foi dada somente após os 40 anos da travessia pelo deserto, o que também causado pela incredulidade de Israel. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias, e foi somente então que Deus exigiu que Israel aniquilasse completamente os cananeus, que está lá em Deuteronômio 20, verso 16 a 18. Além da realidade de que a guerra se tornou uma necessidade para Israel, ela também se tornou um teste de lealdade do povo a Yahvé. Deus não desistiu deles, mas permitiu que testemunhasse seu poder ao experimentar total dependência dele. A participação dos israelitas na conquista fica evidente a partir da conclusão expressa por Josué no fim do livro. Nesse texto, ele afirmou que os cananeus estavam lutando contra os israelitas, que está lá em Josué 24:11. Embora o colapso dos muros de Jericó tinha sido o resultado de um milagre divino, o povo de Israel teve que se envolver ativamente na batalha e enfrentar a resistência obstinada dos habitantes da cidade. O envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pelo qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio de Yahvé. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava em última análise, nas mãos do Senhor. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude de fé ou de incredulidade nas promessas de Deus, que está lá em Josué 7:12, 13 e 10, verso 8. A escolha era deles. Então,
que nós aprendemos aqui? Que nós temos que ser dependentes de Deus. É Deus que está no controle deste mundo. É Deus que vai vencer as batalhas por nós, nesse conflito que estamos envolvidos. Então essa foi a lição. Conflito por trás de todos os conflitos. Essa foi a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E até meu próximo vídeo.